Bom dia a todos e todas. Então, eu sou Fabiola, sou professora da Rede Estadual de Ensino, Santa Catarina, e também sou doutoranda no programa de pós-graduação em História da UDESC. Eu vou apresentar o trabalho intitulado A Guerra do Contestado, através do samba enredo 100 anos da insurreição chucra, da Protegidos da Princesa, usos do passado e o ensino de história. Então, esse trabalho, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, defendido em 2016 na Universidade Federal de Santa Catarina. No momento, eu propus, então, um material didático, né, com uma metodologia de utilização de sambas e enredos em sala de aula, né, no ensino de história. E o samba da Guerra do Contestado, da Protegidos da Princesa, foi um dos sambas que eu escolhi para compor o material, e é nele que eu vou me debruçar nessa apresentação. E eu gostaria de começar a apresentação mostrando o samba enredo para vocês, para depois a gente poder comentar um pouquinho mais sobre o processo. Que beleza! Alô, comunidade! Canta, 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 Protegidos da Princesa! E caboclo, faz da sua vida uma oração fria. A luz sagrada! A luz sagrada é a espada, como o Santo Monte ensinou. Caboclo rezava com fé, mostrando que divina é a força de cada fiel, fazer da terra seu pedaço lá do céu. Mas a dia chegou, pelos da ambição, a fumaça nos ares, bota campos e lares, parecia um mal na forma de um dragão. É o sangue na mata, a revolta crescia, contestado em guerra, uma voz resistia, aquela nossa que a cada sonhador tem visões de amor. É o sangue na mata, a revolta crescia, contestado em guerra, uma voz resistia, aquela rosa que a cada sonhador visões de amor, visões de amor. Salve a resistência, por liberdade em seu chão. A força da tirania não mata a raiz da libertação. Esta terra fofinha reinaria o amor. E hoje o oeste do estado é poema encantado, a chama ficou. Valeu a esperança, os sonhos não foram em vão. Se alguém duvidar, em cada disputa, verá que o fim do ter não pode a luta. Se alguém duvidar, em cada disputa, verá que o fim do ter não pode a luta. É bom! Canta, princesa guerreira, canta, princesa guerreira, e sabe a lutar. Vamos lá, protegido! Canta, princesa guerreira, levanta a bandeira, pro povo sambar. Então, esse samba que a gente acabou de ouvir, do Protegidos da Princesa, é o de 2012, né, que é o que eu estou trabalhando nesse trabalho. Ele foi, o tema foi escolhido, então, pela Escola de Samba, né, e a Marta Gonzaga, uma pesquisadora independente, foi responsável por organizar e apresentar o enredo para a escola, né, então, a Escola de Samba, ela escolhe o tema, e assim que ela escolhe o tema, há alguém responsável na escola de samba que constrói o enredo, ou seja, a narrativa que vai dar o sentido para o desfile da escola de samba na avenida. Né? Então, a responsável pelo enredo foi a Marta Gonzaga, né? E, segundo ela, ela queria apresentar na avenida o universo daquela época, né, do episódio bélico e sangrento, os combates entre a população cabocla, Poder Estadual e Federal dos Estados do Paraná e Santa Catarina no começo do século XX, né? O samba enredo, ele foi escolhido, então, a partir de um concurso de samba enredo promovido pela própria escola de samba, né? Só para lembrar, nem todas as escolas de samba fazem concurso de samba enredo, cada uma tem uma forma diferente de escolher o samba enredo que vai para a avenida. No caso da Protegidos, no ano de 2012, esse samba foi escolhido através de um concurso, e a produção desse samba enredo é feita por uma parceria entre o William Tadeu,
Fred Inspiração, Conrado e o Ricardo, né, que são um grupo de compositores. E no momento que eu estava fazendo a dissertação, eu entrevistei um dos compositores, que foi o William Tadeu, para compor, né, para que essa entrevista compusesse parte do material didático, e ele comentou, então, na entrevista, que a parceria deles optou, um pouquinho diferente do que a Marta Gonzaga propôs ali, optou por apresentar uma narrativa mais sensível em relação à guerra, né? A ideia deles era despertar a sensibilidade das pessoas para a Guerra do Contestado, trazendo, então, para o público uma empatia maior por esse enredo, né? Então, é um enredo difícil, porque é um enredo de guerra, né? Ele é possível de ser retratado de várias formas, mas os compositores decidiram por não retratar uma narrativa factual, né? Assim, podiam ter apresentado, então, uma série, a série dos conflitos que teve na Guerra do Contestado, a questão da Estrada de Ferro. Então, a narrativa deles foi um pouco diferente, ela deu ênfase às pessoas que participavam do conflito, né? Nesse caso, os caboclos. E aí, só para que vocês entendam, o processo de construção de um desfile de escola de samba, ele começa com o enredo, como eu falei, né? E, na sequência, a escolha do samba enredo, ao mesmo tempo que o carnavalesco vai desenvolvendo a construção do desfile que vai para a avenida. Mas todo o processo de construção do desfile, ele é moldado ao longo do tempo. Então, aquela apresentação do desfile final que a gente vê no dia do carnaval, ela tem um processo longo, né? Que molda esse desfile, ao qual a escolha do samba enredo faz parte e influencia também o carnavalesco nas escolhas que ele vai fazer para o desfile final, né? Então, a Marta apresentou minimamente o enredo, uma pesquisa bem farta de relatos e reportagens que ela tinha. Depois, os compositores trabalharam em cima desse enredo e desses relatos e reportagens, e construíram o samba enredo, então, enfatizando os caboclos, né, e o que seria uma visão dos caboclos em relação à guerra, né. Então, foi uma escolha deliberada, né, que vai enfatizar a vida dessas pessoas, a religiosidade que elas têm, a relação com a terra, em detrimento de outros aspectos, né. A ideia era tornar essa narrativa mais sensível e plausível ao público, como eu falei, né, e como o William Tadeu relatou na entrevista. Então, para isso, eles enfatizaram a vida do caboclo. A ideia de trabalhar o samba enredo e o ensino de história vem da minha familiaridade, então, com esses sambas enredos, né? Eu, particularmente, sou muito apaixonada pelo universo carnavalesco, faço parte de uma escola de samba, da Protegidos da Princesa, sou ritmista da bateria, né? Então, estou envolvida nesse universo e via, já antes de entrar no mestrado, uma potencialidade grande em trabalhar o samba enredo em sala de aula. Daí, quando eu entrei no mestrado, eu comecei a refletir e a teorizar, né, e a partir das teorias que a gente lê, compreender um pouco melhor e refletir um pouco melhor o uso em sala de aula. Daí, a minha proposta é que se use esses sambas enredos a partir de... Eu parti de duas metodologias para criar a proposta, né. A primeira delas, a metodologia do uso de fontes históricas na aula de história, né, que uma série de autores trabalham, e a segunda, a metodologia do uso de canções no ensino de história, trabalhada, então, pela professora Hermeto, e aí, a partir de várias leituras feitas em relação a essas metodologias, eu fiz uma proposta didática, né? Então, eu penso que o samba enredo, usado no ensino de história, ele possibilita uma série de discussões sobre os usos do passado no nosso presente, né? Porque o samba enredo, ele tem uma narrativa, a escola de samba, né, cria uma narrativa sobre o passado, partindo da problemática do presente. Então, ela faz esse jogo, né, entre o passado, o presente e um possível futuro também. Dá para perceber isso escutando os sambas enredos, a maioria deles faz essa ponte entre passado e presente. O da Guerra do Contestado, aqui, como vocês ouviram, vai relacionar os fatos ocorridos na Guerra do Contestado com o oeste do estado hoje em Santa Catarina, né, o desenvolvimento no oeste, uma perspectiva de futuro das pessoas que ainda estão ali presentes, da luta que elas vivenciaram, que influencia, né, elas até os dias de hoje. Então, o samba enredo, ele possibilita essa discussão,
né, e usar o samba enredo em sala de aula como fonte histórica, né, que é cabível de análise e de interpretação, ao meu ver, também possibilita o desenvolvimento do pensamento crítico nos estudantes e uma compreensão acerca da construção da história a partir das problemáticas do presente, né? Além de confrontar, é claro, essas diversas narrativas sobre o passado que nós temos circulando no espaço público, né? Porque a das escolas de samba é mais uma das narrativas, fora outras, né, do cinema, novelas, que nós temos sobre o passado circulando no espaço público e que ajudam, né, que contribuem para a formação da consciência histórica desses estudantes. Então, trazer isso para dentro da sala de aula, acho que enriquece o ensino de história e faz com que os alunos desenvolvam um pensamento crítico, confrontem essas narrativas, né, sobre o passado e possivelmente consigam identificar, confrontar algumas narrativas, identificar as formas de se escrever, né, a gente está envolto hoje de fake news, então identificar fake news, interpretar narrativas, reconhecer e perceber quais disputas de memórias a gente tem atualmente, quais, né, são cabíveis ou não para uma possível construção de futuro que a gente quer enquanto sociedade, né? Então, a minha proposta é que, partindo do samba enredo como fonte histórica, né, eu propus uma atividade de investigação histórica para que os estudantes, com a mediação do professor, analise os usos do passado que a escola de samba faz ao apresentar essa narrativa sobre a Guerra do Contestado na Avenida. Então, a atividade, ela trabalha com diferentes fontes históricas, e entre elas a gente tem a letra do samba enredo, a logomarca do enredo, e as fotografias do desfile, né, e também alguns trechos da historiografia sobre a Guerra do Contestado, trechos da escrita do professor Paulo Pinheiro Machado, então, sobre as lideranças do contestado, né. Primeiramente, na atividade, eu proponho que os estudantes, com a mediação do professor, analisem um a um, né, a letra do samba enredo, a logomarca e as fotografias, para que, através dessas análises, eu apresento também, né, eu apresento também um roteiro a ser seguido de análise, né, e a partir dessas análises os estudantes devem identificar qual é a narrativa que a escola de samba está apresentando. Então, como é que a escola de samba narra essa Guerra do Contestado e esse passado, né, como é que a escola de samba apresenta esse passado na Avenida. Daí, num segundo momento, essa narrativa identificada pelos estudantes, ela vai ser comparada com os trechos da historiografia, para que eles percebam semelhanças e diferenças entre ambas as narrativas, né? E, por fim, durante todo o processo, mas, assim, após a comparação, o professor ou a professora vai realizar uma discussão um pouco mais profunda, né? Um pouco mais robusta, com os alunos, sobre essas narrativas, né, sobre a questão da memória, sobre a discussão de disputas de memórias na nossa sociedade e sobre a própria sociedade em si, né? Então, a ideia é que no final dessas discussões e dessas análises, os alunos apresentem uma terceira narrativa autoral, né, de autoria deles mesmos, que apresente reflexões sobre essas narrativas históricas produzidas na nossa sociedade, essas diferentes narrativas, sobre os usos que se fazem dessas narrativas sobre o passado e as implicações que essas disputas de memória trazem para a nossa relação enquanto sociedade com o passado, com o presente e com o futuro. Então, muito rapidamente, essa é a proposta que eu tenho na atividade, né, numa das atividades da sequência didática e da metodologia que eu proponho no material do mestrado. Eu deixo para vocês aqui, então, o QR Code para escanear, quem quiser, e acessar todo o material didático produzido, e aí eu fico aberta, então, depois às questões, quem quiser saber um pouco mais, ou discutir um pouquinho mais sobre
Sobre esse trabalho, eu agradeço a apresentação. Obrigada.